Esta máquina foi feita com cuidado. Esta também. E mais esta. Mas não com o tipo de cuidado delicado, cheio de emojis fofos para aparecer na televisão. É um cuidado que faz acontecer. Que nunca descansa. Que sempre escuta e transforma o que ouve em ação. Esse cuidado não tem limites. Ele lidera e empodera. Ele tem coragem. Esse cuidado é daqueles que desperta a coisa mais preciosa de todas, a esperança. Um cuidado que começou com uma ideia e vai estar presente em muitas outras. Um cuidado que não conhece o impossível. Um cuidado que não só vai nos levar a um futuro mais saudável, mas a criar um mundo onde o cuidado com a saúde não tenha limites. Bem-vindos à nova era da GE Healthcare. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Xavier, diretor de comunicação e marketing da nova GE Healthcare. E eu falo nova, vocês assistiram esse vídeo agora, mas antes da gente chegar no que representa essa nova GE Healthcare, eu vou precisar voltar um pouquinho no tempo e eu prometo fazer essa jornada de um jeito que seja muito interessante e relevante para vocês, contar algumas coisas bem bacanas do que tem sido essa jornada bem entusiasmante de trabalhar com essa empresa. E antes de começar, só quero agradecer ao convite do pessoal da TD para estar nesse CMO Summit, convite super especial para mim. Esse aqui que vocês veem, imagino que alguns estejam familiarizados com esse rosto, é um dos maiores inventores do mundo, Thomas Edison, inventor da lâmpada, entre outras coisas, e que em 1892 fundou uma empresa chamada General Electric. Essa empresa, a gente falou muito aqui já no CMO Summit sobre brand, valor de marca, entre outras coisas, e a gente sabe que existe um ranking das marcas mais valiosas do mundo. A General Electric, ela figurou desde a primeira edição do ranking da Interbrand de marcas mais valiosas até a época que a empresa decidiu não ser mais um conglomerado. Então, em todas as edições, ela estava lá como uma das marcas mais valiosas do mundo e isso perdurou até a decisão recente da empresa em se separar. E é aí que eu vou contar um pouco mais para vocês, que é esse momento onde a gente vai chegar ao 4 de janeiro de 2023, onde aconteceu o spin-off da GE Healthcare. Então a gente vai criar uma nova empresa de saúde para o mercado e é isso que eu vou trazer para vocês e também contar um pouquinho de o que possibilitou isso num resultado anual da nossa área de Marcom, de marketing e comunicação. Então, obrigado, Thomas Edison, pelo seu legado que você trouxe para a gente, todos os funcionários. E aqui a brincadeira que eu vou fazer com vocês é como a gente praticamente dobrou o resultado da área de marketing e comunicação, agora combinados em uma única área, porque a gente se viu diante de uma oportunidade única. Então, basicamente, resgatando um pouco do que era essa GE Healthcare, enquanto ela ainda fazia parte da GE, já era uma empresa muito grande, e a gente olhou lá para 2022, uma performance financeira superior a 18 bilhões, já uma quantidade expressiva de funcionários no mundo inteiro. Então a gente vinha ali se preparando para esse dia 4 de janeiro, onde a gente tocou o sino da Nasdaq, passamos a ser listados sobre a sigla GEHC, então listados na bolsa de outras medtechs também, e a GE Healthcare posicionada como a maior empresa de soluções médicas do mundo. Então, um número bem expressivo para mim dessa nova empresa é que a base instalada da GE Healthcare, ela toca 1 bilhão de pacientes todos os anos. E aqui ela traz para nós, profissionais de marketing, uma primeira oportunidade bem interessante. Pensem o seguinte, quando a GE Healthcare fazia parte do conglomerado GE, o board dessa empresa, ele era muito distinto. Nós tínhamos ali pessoas envolvidas com aviação, pessoas que dominavam o mercado financeiro, navegavam em universo de energia, por exemplo.
E a gente sabe que a saúde demanda um conhecimento e uma profundidade muito específica. Então, quando a gente passa a ter um board 100% focado em saúde, isso trouxe para a gente algumas capacidades adicionais. E a primeira delas, a gente anunciou no próprio dia 4 de janeiro de 2023, que foi o nosso investimento. Então, a gente dedicou, neste ano, mais de US$ 1 bilhão para desenvolver novos produtos e soluções para melhorar a vida das pessoas. Então, isso, para nós, profissionais de marketing, já é um ativo muito valioso. Então, a gente, enquanto empresa no passado, não se valia tanto das capacidades financeiras da empresa para tocar os nossos públicos, os públicos com os quais a gente se relaciona. E o paciente, apesar de ser um dos principais públicos, nós pouco falávamos sobre ele, ou pouco falávamos com ele, ou basicamente não os envolvíamos em nossas peças de comunicação. Então essa é uma primeira mudança importante que eu gostaria de dividir com vocês. Então esse número de 1 bilhão de vidas também é o nosso número de investimento para esse ano, por coincidência são números semelhantes. Além disso, essa nova GE Healthcare é uma empresa focada em 4 grandes áreas. Então, equipamentos de diagnóstico por imagem, ultrassom, toda a nossa parte de suporte à vida, monitores, anestesias, tudo que suporta a parte mais crítica de pacientes, sejam em UTIs ou outras unidades de tratamentos. E também temos a nossa parte que a gente chama de PDX, onde a gente desenvolve meios de contraste, entre outros componentes, até mais em um momento oportuno podemos falar de radiotraçadores para a América Latina, isso a gente já está fazendo no mundo, então também é um pipeline bem interessante de perspectivas. E aí chegamos a coisas que são relevantes para a gente também quando a gente pensa ativos internos. Quando a gente começou a conduzir os estudos para separar a GE Healthcare da GE, e esse foi um estudo bem interessante de participar, foi um estudo global, nós tivemos a própria Interbrand como um parceiro da GE para fazer isso. Então a gente começou a olhar uma série de questões e a gente precisou desenvolver pilares próprios dessa nova empresa. Então esses 5 pilares que vocês veem aqui são os pilares que tangem a nossa operação atualmente e é o que faz com que a gente funcione enquanto empresa e opere todos os dias para entregar o nosso melhor. E aí eu vou dedicar um pouquinho mais desses próximos minutos para contar para vocês um pouco dessa jornada com a Interbrand e o que ela trouxe de assets mesmo para essa nova empresa. Então, vamos voltar de novo um pouquinho no tempo. A GE estava basicamente dividida em 3 frentes: aviação, energia e saúde. De aviation, de energy e de healthcare. Quando a gente começou a conduzir os estudos, apareceram respostas que indicavam que o nome de healthcare era muito sólido para os nossos clientes, que a confiança por trás desse nome era algo que os fazia comprar, era algo que os fazia investir nessas soluções na empresa. Então, eles viam o equipamento da GE Healthcare como um ativo dentro das suas próprias operações. Então, não fazia sentido algum a gente mudar o nome da empresa. Então, foi um assessment bem intenso e longo no mundo inteiro, mas que mostrou que não era necessário mexer no nome dessa empresa. Então, a gente foi para um outro caminho. O que então faz sentido evoluir, já que o nome da empresa está sólido e esse nome ele inspira confiança para todos os nossos clientes. Então,
E isso foi diferente para as outras empresas. A empresa de aviação e de energia vão ter novos nomes quando fizerem os seus spin-offs. Então a gente foi identificar outras coisas. A primeira, muito forte, era de que a gente precisava ter uma nova cor. A GE tradicionalmente usava o azul como sua cor principal, só que para o setor da saúde, na percepção das pessoas que nos apoiaram nessa pesquisa, era uma cor distante, fria e não trazia nenhum elemento de aproximação. Então a gente conduziu esse estudo e a gente chegou a uma nova cor e essa cor a gente chama ela de Compassion Purple. Ela está em todos os nossos materiais desde o dia 4 de janeiro de 2023 e ela também veio abraçando o nosso novo propósito, que possivelmente vocês perceberam lá no vídeo inicial dessa minha apresentação, é criar um mundo onde o cuidado com a saúde não tenha limites. E depois, se vocês quiserem, me procurem em redes sociais, posso compartilhar alguns desses detalhes desses materiais que eles já são públicos, mas aqui basicamente o nosso logo sofreu mudanças também em linha com essas respostas que a gente capturou dentro dessa pesquisa, né? Então uma aproximação ao que os nossos públicos entendiam que fazia mais sentido, uma modernização e uma evolução desse logotipo. E aqui a nossa nova paleta de cores, né? E eu trouxe isso com um pouco mais de profundidade porque eventualmente é um material rico para nós de marketing, então em algum momento pode ser um objeto de estudo para vocês, espero que sirva. E aqui agora eu já vou entrar mais no core do que tem sido o nosso dia a dia desde 4 de janeiro de 2023. E esse ano, além dessa surpresa para todos nós funcionários de trabalharmos em uma nova empresa que nasceu sendo uma startup com um legado sensacional do ponto de vista de inovação e o brand GE, mas também trouxe para mim especificamente um componente adicional que foi a união dessas duas áreas. Eu era, até o ano passado, diretor de comunicação da GE Healthcare para a América Latina e acordei em janeiro tendo essas duas áreas e a felicidade de liderar um time brilhante para o que a gente está construindo ao longo desse ano. Então vou contar para vocês um pouco do que essa sinergia possibilitou e a gente foi muito habilidoso em olhar todas as oportunidades, né? Então eu mencionei para vocês que a gente não tocava alguns públicos do ponto de vista de GE como um todo, então a gente trouxe isso de uma maneira mais agressiva nas nossas comunicações. A gente se aproximou de alguns públicos, utilizou eventos de uma maneira diferente do que a gente fazia até o passado, criamos campanhas conectadas com as outras ações, então de uma maneira mais inteligente a gente uniu todos os esforços dentro dessa área de Marcom. Então, se a gente olha para o nosso calendário de 2023, que é um calendário bem interessante do ponto de vista de intensidade, estamos falando de mais de 130 eventos proprietários, a gente tem muitas oportunidades de exposição dessa nova marca. Então a gente está levando o roxo Compassion Purple para muitos lugares na América Latina, fazendo com que os clientes percebam essa transformação e que eles possam sentir o que essa nova empresa os beneficia, né? Acho que a grande oportunidade para a área de Marcom é se provar nessa frente específica, né? Que todo mundo perceba que o que a gente está gerando é mais valor. Então, aqui um pouco de como tem ficado alguns dos nossos eventos com essa nova roupagem e essa nova abordagem de cores. Algumas coisas interessantes que a gente tem feito enquanto
eventos, trazer muito fortemente a nossa postura de integridade, que é também um legado de GE. A GE sempre foi vista como uma das empresas mais éticas do mundo, liderando esse ranking específico por muitos anos também. E a gente tem agora feito um movimento muito forte globalmente de como a gente quer posicionar eventos dentro da indústria de equipamentos. Então, para a gente não faz sentido simplesmente ter um evento acontecendo em um local turístico, algo assim. A gente quer que as discussões elas sejam relevantes para a saúde, para o setor da saúde, elas envolvam troca de conhecimento. Então a gente vai ter uma postura que seja um pouco mais enfática nesse sentido, para que a gente consiga drivar movimentos que já aconteceram em outras indústrias, né? Acho que talvez um exemplo que é bem fácil de todo mundo capturar o que eu estou falando é a indústria farmacêutica. Então acho que a gente vai ver um comportamento assim também. O mundo mudou um pouquinho e a gente precisa se adaptar a esse novo mundo, e o próprio DNA da nossa empresa nos ajuda nesse sentido. Então aqui alguns guidelines do que a gente leva para essa abordagem de eventos em tudo que a gente faz. E a parte de eventos é uma das 3 maiores, por assim dizer, dentro dessa estrutura de Marconi. Então, Field Marketing, que é como a gente chama dentro de casa. Uma segunda parte é a nossa parte de digital. Então, aqui vocês podem ter uma visibilidade um pouco mais clara do que a gente toca como digital. Então, dentro de Marcon, a gente olha todas as campanhas digitais para a América Latina, e aqui falando de lançamento de produto, seja oportunidade ou a gente captura produto que a gente possa ofertar de uma maneira diferente. Então, tudo isso a gente olha de uma maneira inteligente. Eventualmente, sazonalidade também pode acontecer. E o time de Inside Sales, que também foi uma coisa que a gente trouxe para dentro de Marcon. Tem e aqui até vou fazer um recorte dentro dessa nossa história de spin-off. No dia 4 de janeiro, todos os funcionários receberam uma mensagem muito carinhosa do CEO global da empresa, onde ele chamava cada um dos funcionários de founder. Então ele entendia e abraçava cada um dos funcionários como um fundador dessa nova empresa e nos convidava ativamente a fazer com que a empresa fosse melhor, ter um olhar que identificasse desperdícios, que pudesse fazer as coisas funcionar de uma maneira diferente. Então, isso a gente viu que na prática é uma verdade. E esse nosso case aqui de Inside Sales foi uma construção nesse sentido, né? Olhamos as capacidades novas dessa estrutura de Marcon, batemos na porta de algumas pessoas, falamos, olha, faz sentido mover isso aqui, a gente quer que as coisas se conectem um pouco melhor, a gente quer poder proativamente falar com clientes que a gente não está falando, e depois a gente leva isso já em forma de oportunidade para o nosso time comercial. Então isso também ajudou muito a nossa abordagem para esse 2023, e acho que um exemplo prático de o que ser um founder e ter esse mindset de dor de dono pode trazer de benefício para uma operação. Agora sim, aqui um pouquinho mais de detalhe do nosso panorama de digital, campanhas separadas por quarter, obviamente temos Always On, e aqui eu não vou entregar a nossa receita de bolo, então eu vou passar meio rapidamente, mas só para vocês terem uma noção de tudo que está sendo feito. E essa peça, a primeira aqui, Sim, Sou Eu Mesma, foi o que a gente rodou logo no começo do ano, onde a gente ainda queria mostrar essa nova empresa, porque de dezembro para janeiro, basicamente mudou a folha do calendário e clientes que se relacionavam com a gente precisavam receber esse refresco muito entusiasmante. Então a gente comunicou dessa forma e usou a primeira campanha do ano para comunicar a nova empresa.
Outra coisa bacana, nós na América Latina lideramos a discussão de canais em redes sociais. Essa foi uma conversa bem intensa. Muitos de vocês podem imaginar como são as conversas em multinacionais, e a gente tinha um drive para ter um único canal e fazer targeamento quando fizesse sentido. Nós aqui fomos um pouco vocais de que isso não seria uma abordagem eficiente, e acabamos tendo a felicidade de criar as nossas páginas. Então convido vocês, inclusive, a nos seguirem. Nós temos os nossos canais rodando em LinkedIn e Instagram, então acompanhem, vocês vão ver que o trabalho que a gente está fazendo é bem bacana e volta a conectar com o que eu falei para vocês no começo, uma abordagem diferente. A gente não fala de produto nas nossas redes sociais, a gente tem outros canais para falar dos nossos produtos. A gente fala de histórias, a gente fala de pessoas, a gente fala de pacientes. Então a riqueza dos nossos canais é justamente o elo entre o que todo funcionário faz e o que a gente entrega enquanto cuidado sem limites na saúde. Então há uma parte bem bacana também dessa história de spin-off que eu queria dividir com vocês. E a gente saiu de um período de pandemia que foi bem diferente de se trabalhar, né? Todo mundo sabe disso, mas a gente usou esse 2023 para recuperar um espaço de fala mesmo, relacionado à inovação, a crescimento sustentável na saúde. Então todas aquelas pautas que a gente tradicionalmente tocaria na imprensa, a gente deixou de tocar por um período, e agora com o spin-off a gente voltou. Então a gente viu um crescimento absoluto em todos os mercados onde a gente atua aqui na América Latina, que acaba também convergindo para todos os KPIs do ano. E aqui eu não poderia deixar de mostrar para vocês esse time brilhante que eu mencionei, né? Então são quase 40 pessoas que atuam diariamente para a gente fazer o melhor em marketing e comunicação para a América Latina, na GE Healthcare, um time sensacional que eu tenho a honra e o orgulho de liderar. Tem sido uma tarefa das mais sensacionais da minha vida, então não poderia deixar de usar o espaço para agradecer a cada um deles por tudo que tem feito. E agora eu chego na parte onde tudo isso converge para o salto que a gente fez. Então, no ano passado, a área de comunicação e de marketing tinha criado seu planejamento para 2023, ainda vislumbrando um cenário pré-spin-off, né? A gente não podia fazer nada considerando o que seria a nova empresa. A gente tinha algumas limitações, mas criamos ali um plano. Então existia um plano que eu liderei, estava à frente por comunicação, e tinha o de marketing, com todas as discussões de budgets associadas e tudo mais. Quando a gente veio para a nova empresa, a gente falou, opa, espera aí que a gente vai poder fazer diferente. Então a gente olhou o que era, e vou só usar uma métrica para vocês poderem entender como praticar Lean, como trazer eficiência, como extrair inteligência e provocar um mindset para o local correto. Pode fazer sentido. O nosso desafio de negócios ganhos associado às ações de marketing para 2023 era de $30 milhões. Vocês estão vendo nessa tela, nós estamos em outubro, a gente já está em 43, então a gente já passou. Mas a gente colocou uma meta extremamente agressiva, que é acima de $50 milhões. E a gente vai chegar, a gente vai passar tranquilamente, mas o grande facilitador de tudo isso, e o que fez
isso acontecer, é o uso inteligente de cada um dos recursos. Então, nós temos agências que nos suportam para evento, para digital, para PR. A gente conectou melhor essas agências entre elas, a gente conectou melhor os times entre eles, a gente conectou melhor as nossas verbas entre as ações. Antes existiam já essa tentativa de integração. A gente conseguiu avançar isso de uma maneira muito mais rápida a partir do spin-off. Então, essa capacidade de ter a dor de dono, por assim dizer, né? A gente sentiu que era necessário fazer mais com menos e a gente se desafiou e vamos conseguir entregar. E, obviamente, tem algumas coisas que eu não posso dividir com vocês, que fazem parte do nosso segredo industrial para chegar lá, mas tem algumas estratégias relacionadas a digital especificamente, e e-commerce, entre outras coisas, mas em linhas gerais, uma integração de áreas, pessoas e processos fez com que tudo funcionasse melhor e a gente vai entregar aí um resultado surpreendente para uma nova empresa que está tendo uma história também surpreendente. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser se conectar comigo, me procurem no LinkedIn e a gente pode falar mais sobre marketing, comunicação e muitos outros assuntos. Espero que tenha sido legal para vocês, igual foi para mim. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.